Olá, pessoal! Então você que vai fazer o nosso curso aqui do ICMS Amapá, hoje é dia de falar sobre a não incidência do nosso imposto. Então, para você que quer ser auditor fiscal, auditora fiscal aqui do ICMS do Amapá, se inscreve aí na turma, porque a gente está formando a turma ainda, né? Eu sei que às vezes você está apertado, está vendo se vai virar o mês, se vai ter um dinheirinho aí para você investir, mas a gente parcela lá no SOS Curso justamente para que você possa fazer a sua aquisição e entra para a turma para a gente poder formar a turma que vai botar muita gente para dentro. Eu sei que não é só com o trabalho do Tudão que você, a princípio, vai passar nesse concurso. Mas, com certeza, eu tenho grande chance de poder facilitar a tua vida na matéria mais importante do certame. Ou seja, você vai pegar o material em PDF de um lugar, o material escrito de outro, vai pegar a ajuda de um professor, você está pegando a ajuda do Tudão, um fiscal já de 24 anos de carreira, com esse tempo também, né, de professorado a respeito da matéria. Quer dizer, então, pode pegar aqui, eu levo você para você ir no nível de prova, principalmente porque a Fundação Carlos Chagas quer pegar firme no propósito e a gente, a princípio, quer detonar essa prova. Tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje? Das hipóteses de não incidência do ICMS aqui no Estado. Então, a gente vai primeiro pensar o seguinte: como cai na prova isso aqui, professor? Um fiscal, um auditor fiscal da Receita aqui do Amapá tem que conhecer quais são as hipóteses de incidência do tributo. Nós vimos que o regulamento do ICMS reavivando a sua memória, porque, né, relembrar é viver. Então, reavivando a sua memória, a gente viu que o regulamento do ICMS não fala claramente a respeito de quais são as hipóteses de incidência do ICMS aqui no Estado. Mas, em compensação, nós vimos que o regulamento do ICMS fala dos momentos da ocorrência de fatos geradores do nosso tributo. Então, nós vimos os vários momentos de ocorrência, os 18 momentos de ocorrência de fato gerador aqui no estado do Amapá. E agora a gente vai lá no regulamento e vai ver quais são as hipóteses de que não incide o tributo. E por que isso é importante, professor? Porque você vai ser o auditor fiscal que, de acordo com o fato que estiver ocorrendo na tua frente, você vai visualizar e você vai falar assim, ó, ali tem um fato gerador, ou ali não tem um fato gerador. Então, é o que nós chamamos da subsunção do fato à norma. Ou seja, o fato entra debaixo da norma e realmente bate, está batendo. Olha lá, professor, deu saída de mercadoria, olha lá o caminhãozinho. Ah, mas a saída de mercadoria é para onde? Ah, é para o depósito fechado dele aqui no território do Amapá. Ah, então, opa! Não é mais incidência do tributo, é uma simples remessa para depósito amparada por não incidência. Então a gente vai ter que conhecer tanto as hipóteses de incidência do nosso ICMS para a gente trabalhar corretamente, quanto as hipóteses de não incidência do tributo. Então, para você que quer ir lá e arrancar a vaga, eu quero te chamar aqui para a gente poder estudar junto aqui no SOS Curso. Firme no propósito de sermos auditores fiscais aqui do estado do Amapá. Vamos então? Vamos estudar junto? Então vamos lá na telinha, professor Tudão. Não incidência do nosso ICMS. O que é uma não incidência do tributo? Veja, a cabeça de um fiscal, olha aí a cabeça de um fiscal. A cabeça de um fiscal pode ser conhecida como a maior cabeçorra que nós conhecemos na face da terra, de tanta matéria que você tem que estudar. É uma coisa louca a quantidade de matéria. Diferente de outros concursos, por exemplo, como o concurso da área jurídica, onde você tem que estudar firmemente aqueles direitos todos, mais o português muitas vezes, aqui não, aqui você tem que estudar de tudo, meu querido. Você não é economista, mas estuda economia. Você não é das finanças, mas estuda administração financeira orçamentária. Você ainda não entrou para administração pública, mas estuda administração pública. Você ainda não é contador, mas estuda contabilidade. Você também não sabe nada de matemática, mas já estudou matemática financeira, raciocínio lógico matemático e a matemática por princípio. Então, você, além disso, todos os direitos que você for imaginar, constitucional, administrativo, tributário, a legislação do tributo em si, meu querido, o colega que quer ser fiscal é o famoso fiscal Tudão. Olha o tamanho da cabeça dele. É uma coisa louca! Quanta informação na cabeça desse cidadão! Então, para você que vai ser um fiscal Tudão, olha a sua cabeça. Então, na sua cabeça, você tem lá duas possíveis situações. Ou as situações estão amparadas por incidência do nosso tributo, ou seja, são situações decorrentes da lei. Como eu falei para você, você tem fiscal que conhecer a lei para saber onde incide o tributo.
E aí, ao saber onde você incide o tributo, você vai fazer a cobrança do mesmo. Então, é muito importante para o colega fiscal conhecer a lei. E do outro lado, existem as hipóteses previstas em lei onde ocorre a não incidência do tributo. Por isso, a gente tem que pensar muito claramente, pô, incide, não incide, incide, não incide, incide, não incide. A cabeça do fiscal é bem assim, né? Incidência e não incidência. A não incidência, que são as hipóteses a princípio previstas em lei, onde nem nasce fatiador, tinha tudo para nascer o fatiador, mas não nasce fatiador, elas também podem ser consideradas não incidências qualificadas. O que é uma não incidência qualificada? É porque o texto onde ela está embasado é o texto maior do Brasil, que é a Carta Magna ou a Constituição Federal. Então, essa não incidência qualificada tem um nome, a gente chama de imunidade. Professor, o ICMS tem algumas imunidades na Constituição Federal? Tem. E como é que essas imunidades são citadas aqui na nossa lei do Estado? Elas são citadas como não incidência. Mas você que sabe mais um pouco, quando a não incidência está baseada no texto constitucional, ou seja, o texto constitucional é que a prevê, não é somente uma não incidência, é uma não incidência qualificada, é uma imunidade. Às vezes o texto da Constituição nem é muito bom, nem é muito claro nisso. Ele fala, são isentas dos impostos sobre as transmissões, as propriedades relacionadas. Então, essa isenção que é citada lá, a princípio não tem nada de isenção. É uma imunidade quando está presente na Constituição Federal. E o que é não incidência, Tudão? Enquanto a incidência é você pegar o fato e adequar a norma, né? A subsunção do fato à norma, então, enquanto a incidência é você adequar o fato à norma, a não incidência, a norma já diz, aqui não vai incidir o tributo. A norma protege aquele fato. A norma fala e cria um guarda-chuva protetor, dizendo, ali não incide o tributo. Ali não nasce o fato gerador. Nem acontece o fato gerador. Ah, professor, eu peguei uma determinada mercadoria e remeti para depósito. Houve saída? Houve. Houve mudança de titular? A empresa A mandou para a empresa B, mandou para um depósito. Então, houve também. Houve encaminhamento para consumo? Talvez você até questione que não. Mas, de qualquer forma, essa saída poderia ser tributada aqui no Estado do Amapá. Só não vai ser tributada porque a norma cria uma proteção sobre essa saída para depósito e essa remessa para depósito aqui no Estado do Amapá está amparada por não incidência. Então o aluno vai ter que conhecer todas as hipóteses de não incidência. E eu estou falando claramente que a primeira questão da prova dos senhores, já que a Fundação Carlos Chagas gosta tanto desse assunto, é como se você falasse assim, o cara precisa ser fiscal, então ele tem que saber aonde ele está botando a sua autuação, onde ele está botando o seu chavecão, onde ele está assinando a auto-infração. Então ele tem que saber incidência e não incidência. Tudo bem? Seria o tópico principal inicial da nossa matéria. Mas a gente estudou as incidências com seu aspecto temporal aqui no Estado, agora nós vamos estudar a não incidência do nosso tributo. Então, vamos lá para a telinha. Não incidências do nosso tributo. Então, as não incidências nós temos aí a qualificada, que é aquela que é a imunidade constitucional. A não incidência pode ser chamada também de não incidência pura e simples, que é aquela não incidência prevista na própria lei do Estado. E até tem aquelas situações que não incidem o imposto porque não está nem previsto na lei. Dá um exemplo de uma não incidência não prevista na lei, professor. Aqui no Estado, por exemplo, do Amapá, ele não fala sobre transporte de carga própria. Então, vou citar aqui para você como é uma situação interessante. Por quê, professor? Porque o transporte de carga própria é aquele transporte que é feito, né, pelo nosso transportador da seguinte forma. O transportador, ou seja, o caminhão que está sendo utilizado para o transporte, é do próprio remetente ou é do destinatário. Então, ele não está contratando ninguém, ele está pegando o seu próprio caminhão e levando a carga para o destino. Ou o destinatário está pegando o seu próprio caminhão e indo buscar na origem e trazer para si. Então, na verdade, isso não tem fato gerador do ICMS sobre serviço, porque o ICMS sobre serviço subentende que você fez uma contratação de uma prestação de serviço, ou seja, você contratou alguém para fazer o serviço para você. Não é o caso. Aqui eu estou pegando o meu empregado e o meu caminhão para fazer o transporte. Isso não tem nada a ver com o fato gerador do ICMS. Então, um bom exemplo de um determinado serviço que não está na nossa lei do Amapá, mas também não incide imposto, ou seja, não incidência, não prevista na lei, eu vou chamar de transporte carga própria. Por que esse nome, carga própria? Porque é o próprio dono da mercadoria que está transportando, por isso carga própria. Tudo bem? Entendi, Tudão. Então, na verdade,
No campo das não incidências, nós temos as não incidências qualificadas, que são as imunidades. Nós temos as não incidências puras e simples, que são aquelas previstas na lei estadual. E nós temos as não incidências não previstas em lei. No campo da incidência, aí não, o fato gerador acontece. E as isenções, professor? As isenções são dispensas legais do pagamento do tributo. Então, a isenção é algo que já nasceu fato gerador, mas tem a incidência do tributo. Então, nós dizemos que é uma hipótese de incidência com a dispensa dada por lei. Então, por isso que a isenção está no campo da incidência. E a imunidade, professor? Já vimos. A imunidade está no campo da não incidência. Então, não ocorre o fato gerador. Nem nasce aquele fato gerador. Então, se não nasce o fato gerador, não há o que falar de incidência propriamente dita do tributo. Tá bom? Então, são essas as duas circunstâncias a gente poder levar para a nossa prova. Ah, professor, entendi aqui que, então, a isenção é uma incidência dispensada. Isso, separa isso. E a não incidência pura e simples é aquela prevista na lei estadual que a gente vai estudar agora. Sim, e eu vou ver que algumas imunidades também estão na lei estadual como não incidência. Não deixa de estar errado, mas a gente tem que lembrar que ali é uma não incidência qualificada. Então, se cair na prova, como já caiu em prova da Fundação Carlos Chagas, né? Ah, professor, caiu na prova saídas para exportação. Letra A, não incide imposto. Letra B, está imune ao imposto. Opa, exportação, está lá na Constituição Federal. Imunidade na jogada. Vocês entenderam? Entendi, professor. Então, aquilo que está na Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, as não incidências do imposto que estão na Constituição Federal, que são 4, né, relacionadas ao ICMS, são imunidades. Tá bom? Vamos lá, então. O artigo 3º do regulamento aprovado pelo decreto 2269 de 24 de julho de 1998. E ele vai falar o que para nós? Artigo 3º. O nosso ICMS não incide sobre Agora eu vou falar uma coisa interessante. Toda vez que aquela determinada não incidência se referir a operações, estamos falando somente das mercadorias. Toda vez que aquela não incidência se referir a prestações, estamos falando da prestação de serviços. Então, operação com mercadoria, prestação com serviço. Guarda isso, fiscal. Toda vez que é operação, mercadoria. Toda vez que é prestação, serviço. Professor Tudão, quero fazer uma pergunta. Será que toda vez que acontece uma imunidade ou uma não incidência, ela vai alcançar operação e prestação? A regra é não. Você vai ver que a maioria dos incisos do artigo 3º do regulamento aqui do Amapá não traz essa condição. Então, normalmente ela alcança a operação e não alcança a prestação. Ou seja, você, a princípio, da saída daquele bem não vai incidir o imposto, mas em compensação transportá-lo vai incidir. É o que eu quero. No frigir dos ovos é isso. Fiscal, mesmo que a operação seja amparada por não incidência, a prestação pode ser tributada, professor? Exatamente, é a regra geral do jogo. Então, guarda essa informação. Nem sempre o que acontece com a mercadoria é acompanhado pelo serviço. Anota aí, nem sempre o que acontece com a mercadoria é acompanhado pelo serviço. Guardemos isso. Então, veja lá. O imposto não incide sobre operações ou prestações. Opa! Botou os dois, né, professor? Quando ele bota os dois, significa que ele está trabalhando com as mercadorias, mas está trabalhando também com serviços. Então, ele colocou os dois, mercadorias e serviços. Que destinem ao exterior, já entendi, a exportação. Inclusive produtos primários e produtos industrializados, semi-elaborados ou até mesmo os serviços. Exportações. Professor, o que é produto primário? Produto retirado da natureza. O camarada vai lá e tira lá do pé de manga, da mangueira, né? Tira lá as mangas, bota lá, né? Dentro de um caixote, mas que não é uma embalagem para venda, mas sim uma embalagem só para transporte, e vai vender no mercado, né? Vai vender no mercado externo, por exemplo. Então vai fazer exportação via terrestre, ele vai mandar aquelas mangas lá para fora. Queridos, para nós, isso aí é totalmente situado no campo de não incidência. Só que essa não incidência está prevista na Constituição Federal. Então é melhor eu colocar aqui, ó, é imune. Então,
Coloque aí, exportações são imunes, porque a regra é constitucional. É lá na Constituição Federal que você vai ver que tanto a operação de levar produtos para o exterior, quanto a prestação de serviço para levá-los para o exterior, está amparada por imunidade. Tá certo? Aí ele fala produtos semi-elaborados. O que é isso, professor? É o produto que sofreu uma parte da industrialização, mas que não foi completo. É um produto inacabado, vamos dizer assim. Mas mesmo ele, se for exportado, está amparado por imunidade constitucional. Tá bom? Essa imunidade é aquela que mantém um crédito, né, professor? Guarda isso aí. Ela é uma... A gente não está falando sobre crédito ainda, mas você vai saber que mais adiante, que todas as exportações mantêm os créditos nas entradas. Então, deixa isso aí na sua cabecinha. Guarda aí. Operações interestaduais de lubrificantes e combustíveis, líquidos e gasosos, derivados de petróleo e energia elétrica, oriundos de outro estado. Então, quando é interestadual, a origem é interestadual. Quando destinados à comercialização ou industrialização. Opa! Então ele está falando de também uma situação de imunidade. É a saída interestadual de petróleo, derivado de petróleo e energia elétrica. A gente sempre fala de imunidade objetiva, a gente sempre lembra livro, jornal, periódico, papel destinado à sua impressão. A gente lembra dessa imunidade. Mas a gente não lembra da imunidade objetiva para o objeto petróleo, derivados de petróleo e energia elétrica, porque esse objeto, petróleo, derivados e energia elétrica, ele acaba sendo muito importante. Por quê, Tudão? Porque é justamente sobre este objeto que também nós temos uma não incidência. E é uma não incidência prevista na Constituição. E é uma imunidade sobre esses objetos, petróleo, derivados e energia. Então também é uma imunidade objetiva específica para o ICMS. Ótima de cair na prova. Tudo bem? Ah, imunidade específica do ICMS, ótima de cair na prova. Beleza. Veja que agora, olha só que interessante, não sei se você reparou, mas eu faço questão que você repare. Só a saída do lubrificante, do combustível, é que é amparada pela imunidade. As prestações... Então, a prestação de serviço de trazer de fora do estado do Amapá petróleo ou derivados para o estado do Amapá, a prestação de serviço, aquele caminhão que é especial, porque vai levar, né, combustível que a princípio é explosivo, então na verdade ele tem todo um regramento para poder trafegar pelas vias públicas. Esse caminhão, quando ele é contratado, vai pagar ICMS para o estado. Entendeu? É só a saída do quê? Do combustível, mas não efetivamente a prestação de serviços para acompanhar aquela saída. Isso é muito importante. E eu falei para você, nem sempre o que acontece com a mercadoria vai ser acompanhado pelo serviço. Tá legal? O ouro. Lembra do ouro? A gente já viu aqui que o ouro ele é considerado mercadoria. Quando ele é considerado mercadoria, então quando é que o ouro é considerado mercadoria? Quando ele é utilizado pelas pessoas para fazerem algum serviço, como é o caso do dentista, que usa ouro, como é o caso do ourives, né, daquele que faz joias, que vai usar ouro como mercadoria. Agora, o ouro, quando é ativo financeiro ou instrumento cambial, esse ouro só incide um imposto. Imposto sobre operações financeiras. Desculpa, não incide só um imposto, não. Tem I também, imposto sobre a importação de ouro no Brasil. Mas o IOF é aquele que prevalece, né? Quanto o ICMS não pode ser cobrado, porque ele não é mercadoria, está fora do campo de incidência do ICMS. O ouro, quando ativo financeiro e instrumento cambial, vai pagar normalmente o IOF, aquele 1% que está lá na Constituição Federal, no artigo 153. E lá na Constituição Federal fala-se que a alíquota é 1%, 70% vai para o município de origem onde o ouro foi extraído, tirou o ouro da terra, 70% do IOF vai para aquele município e 30% vai para o estado. Então aquele que é maior recebe menos, que é o estado, aquele que é menor recebe mais, que é o município. Não é verdade? É o que está na Constituição Federal, você guarda isso comigo. Mas veja só, não é no transporte do ouro, é só na saída do ouro. O transporte desse ouro, mesmo que você esteja encaminhando lá do Amapá para o Banco Central lá em Brasília, né, a central total lá do Banco Central, ainda assim o transporte é tributado. É a operação com ouro que está amparada pela não incidência. Tudo bem? Mas então a gente está aqui com uma situação que é também, vamos gravar aqui, ó, e vamos marcar, é uma imunidade, porque o ouro, quando ativo financeiro e instrumento cambial, ele está fora do campo de incidência do ICMS previsto na Constituição Federal.
Agora nós vamos vir com outra operação bem interessante. Operação de um contrato previsto no direito civil chamado alienação fiduciária em garantia. Aí ele ainda acrescenta, não incide o ICMS na alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação promovida pelo credor em decorrência do não pagamento do devedor. Professor, explica isso melhor, por favor. Claro. Alienação fiduciária em garantia é um contrato do direito civil onde você quer comprar algo a prazo. Você não tem dinheiro para comprar. Vou dar um exemplo, né? O João acabou de passar no concurso para fiscal da Amapá. Então ele já quer fazer um carnê. Aquele salarão, né? 30 pau, professor. Meu Deus! Tava andando sem carro, agora eu vou andar com carro. Tem dinheiro para pagar gasolina, mesmo que ela esteja cara. Eu vou ser o famoso fiscal tudão. Aí você vai lá, né? O João vai lá e compra lá o carro. Mas ele faz o seguinte, ele faz um financiamento e pede a ajuda do banco para poder pagar pelo carro. Ele não tem dinheiro, então o banco vai pagar por ele. O banco é que vai garantir aquela compra. O banco é o fiduciário. Que é o fiduciário, professor? Aliás, o que é a expressão fidúcia? Fidúcia significa garantia. Fiduciário, o ário, aí, o sufixo ário, significa aquele que garante. Então, o fiduciário é o garantidor. Então, o banco é o garantidor da dívida. Então, o que faz o banco? O banco paga o vendedor. O que faz o vendedor? Entrega o carro. Quando o vendedor entrega o carro, tem uma saída da loja, né? Saída do revendedor de veículos para o João. O João vai ter que pagar ICMS naquela saída. Só que o João formou um contrato. Além dessa compra e venda, tem um contrato agora de alienação fiduciária com a garantia do banco. Então, na verdade, o João está com um contrato com o banco. O que o João tem que fazer? O João recebe a posse do veículo, mas ele não é o dono. O dono é o banco. Porque quem pagou foi o banco. Então, quem paga é dono. Ele é só o posseiro, aquele que detém a posse. Ele tem a posse, com ânimo de dono. Animus domini. Por quê? Porque ele comprou e contratou. Mas o que acontece? O João pode ser que ele pague todas as parcelas. Se ele pagar todas as parcelas, está extinto o contrato. A propriedade que está no banco vai passar para ele. Então, paguei todas as parcelas, professor, eu sou um novo proprietário. Fechou. Está tudo certo. Professor, não consegui pagar umas parcelas e acabei perdendo o direito sobre o veículo automotor. E aí o banco foi lá e pediu para fazer o arresto do meu bem. E aí lá na justiça, e a justiça foi lá e tomou o meu bem. E aí? Que é o que ele fala. Inclusive na operação de credor, vai recuperar o bem por inadimplemento do devedor. Quem é o devedor? João. Quem é o credor? Banco. Então, na verdade, a alienação fiduciária em garantia não é uma relação entre vendedor e comprador, mas sim entre o comprador e o banco. Então, nós temos os dois ali envolvidos. Fiz até um desenho para poder explicar isso aqui melhor. Olha só. Então, quando o vendedor vende para o João, incide ICMS. Vamos botar aqui, ó. Então, quando o vendedor vende para o João, nós temos o ICMS na jogada. Então, aqui já tem ICMS. Aonde que não tem ICMS? Veja, então o João tem a posse direta e o banco, que é o seu credor fiduciário, vai ficar com o domínio do bem. Mas quem recebeu o bem foi o João. Se o João pagar tudo, ele recebe o domínio. Se o João deixar de pagar, ele entrega a posse direta para o banco. Essas relações entre o João e o banco é que estão dentro da alienação fiduciária em garantia. É aqui que não incide ICMS. Então, como vai acabar, se ele vai pagar tudo ou não vai pagar nada, isso não interessa mais ao ICMS. Porque, de qualquer forma, não vai incidir no imposto. Não incide imposto entre banco e o devedor João. Tudo bem? Incide imposto é quando houve a venda, onde o vendedor já fez incidir o ICMS já na emissão da nota fiscal. Tá bom? Vamos ler de novo para você entender? Olha lá. Então, não incide ICMS aqui no Estado, nas operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação promovida pelo banco, que é o credor, em decorrência do não pagamento do João, que é o devedor. E aí a figurinha está explicando o que acontece para nós. Fechou? Bom, também não incide nas operações. Veja, aqui ele está falando bem claro, ó. Somente nas operações, com aqueles objetos que nós já conhecemos. Livro, jornal, periódico, inclusive o papel destinado à sua impressão. O que significa isso, estudão?
Quando ele fala livro, jornal, periódico e papel destinado à sua impressão, ele está falando de operações que estão dentro de uma imunidade. São imunes. Artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal. Mas vamos lembrar, a imunidade só vai alcançar a saída do livro. A prestação de serviço que for contratada para levar o livro de um estado a outro ou de um município a outro, ela é tributada aqui no estado do Amapá. Essa situação, cada estado resolve a sua. Então, o ICMS sobre o transporte é o estado que define se ele vai cobrar ou não. Porque aqui é o campo de não incidência que até o próprio estado pode colocar. Então, no final das contas, quando a Constituição prevê a imunidade sobre o livro, jornal e periódico, cabe aos estados adequar se essa imunidade vai ser completa sobre a saída deles e também sobre o transporte deles ou não. Quer dizer, cada estado está atribuindo aí a sua situação. E aqui o Amapá deixa de tributar a saída, mas tributa a prestação. Tudo bem? Importante, hein? Outro tipo de operações. Vamos lá. Operações de qualquer natureza da qual decorra a transferência de propriedade do estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Isso nós chamamos muitas vezes das situações previstas na lei das SA, a lei que trata a respeito de modificações entre as sociedades. E aí você tem cisão de empresas, incorporação de empresas, transformação de empresas, compra e venda de empresas. Então, essas situações relacionadas à transferência de empresas, então a empresa A se fundiu com a B e virou a C. Então, o estoque da A vai para C, o estoque da B vai para C. Isso é a fusão total da empresa. Pois é, essas situações de transferência, essa saída dos estoques e do ativo imobilizado não estão amparadas por não incidência do tributo. Então, houve transferência de propriedade do estabelecimento. Não incidência do tributo. Veja que a não incidência é só sobre a operação. A prestação de serviço para transportar tudo isso é amparada por tributação. Outra situação também interessante, ó. Outra operação. Operação de qualquer natureza que transfiram para as companhias seguradoras os bens móveis salvados de sinistro. Então toma cuidado. O que é um móvel? Bem móvel. É aquele que tem movimento dado pelo homem. Salvado de sinistro, aquele que sofreu um acidente. Sofreu alguma situação onde ele perdeu o seu valor, ou até não pode mais ser utilizado para a finalidade que ele foi feito. Então, um veículo que sofre um acidente de trânsito, se a princípio ele possa ser retirado daquele local e levado para uma oficina, ele foi salvado de sinistro. E o que acontece? As seguradoras em si, elas têm um contrato de seguro com o segurado. Elas pegam aquele bem que a princípio sofreu o sinistro e elas entregam o dinheiro que a princípio está dentro do prêmio do seguro para o segurado, para que o segurado possa comprar outro veículo. E o que ela faz com aquele veículo? O contrato de seguro não permite que ela fique com o veículo. Ela tem que, a princípio, vender o veículo. Então nós temos muitos leilões, acho que você já viu algum aí pela internet, muitos leilões de seguradoras, né? Entregando os veículos automotores. Então, vou entregar um veículo, vou não sei o quê. Então, muitos leilões das seguradoras entregando esses veículos. Só que isso é depois. Isso ainda vamos conversar mais um pouquinho para frente. O que a gente está falando de não incidência é o antes. Quando você pega esse veículo, leva para a oficina leva para a seguradora manda voltar para a oficina. Todas essas saídas desse veículo sinistrado estão dentro do contrato de seguro. Então, para nós, não incide ICMS. É isso que fala nesse dispositivo. Operações que transferem para a seguradora. Não é depois que a seguradora vai vender. É para a seguradora. Os bens móveis salvados de sinistro estão amparados por não incidência. Veja que é só operação com a saída do bem, mas não é a prestação de serviço. Aí eu tenho várias informações interessantes aqui. Ó. Como que é a situação posterior, ou seja, da seguradora em diante? O entendimento do STJ foi alterado, inclusive com o cancelamento da antiga súmula. A súmula era 152 do STJ, que falava assim, ó, na venda de bens salvados de sinistro pelo segurador, incide ICMS. Essa súmula foi cancelada em 13/6/2007. A súmula hoje que está vigente para a matéria é a súmula vinculante número 32, que inclusive pode cair na sua prova. Inclusive, todo esse papinho aqui que eu estou falando cai em prova discursiva, tá? Então, se vier prova discursiva, vamos prestar atenção. Súmula vinculante 32. O ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras.
o ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pela seguradora. Ou seja, o entendimento é de que se você ler só a súmula sem perceber qual que é o voto e a interpretação do voto vencedor, você vai pensar, não incide. Então, quando a seguradora vai vender aquele monte de veículo que ela a princípio recuperou, não tem incidência do imposto. Mas os estados tributam. Ué, por que eles tributam? Se a súmula está dizendo que não pode incidir. Vamos ver. Este é o enunciado da nova súmula vinculante 32, aprovada por votação majoritária pelo plenário do STF. Para deixar caracterizado, olha só, que a venda de sucata do veículo sinistrado, aquele que já perdeu mais de 75% do seu valor, ou seja, ele perdeu muito do seu valor, e que foi indenizado 100% pela seguradora, ou seja, essa sucata não está sujeita à incidência do imposto estadual. Então apareceram duas condições. Não é só quando a seguradora vende, é se ela estiver vendendo sucata. E o que é sucata? Aquele que foi 100% indenizado, ou seja, pago pela seguradora, e aquilo que perdeu 75% do seu valor, ou seja, só partes e peças do veículo automotor. Se o veículo automotor for recuperado, nós não entendemos que ele está dentro da súmula. Então os estados fazem o quê? Tributam tudão. Os estados fazem o quê? Obrigam as seguradoras a se cadastrar no cadastro de contribuintes. Então os estados cobram. A Amapá faz o quê? Cobra também. Tome cuidado, então, quando você lê a súmula vinculante 32. Interprete ela, por favor, para a sua prova. Beleza? Resumindo, a transferência do bem salvado de sinistro para a seguradora é que é amparada por não incidência. Aquela venda que é posterior, ou seja, através de um leilão do bem sinistrado, era tributada pelo imposto. Mas a súmula do STJ foi cancelada. Passou a não incidir o imposto, mas sob determinadas condições, que é a súmula vinculante 32. Quais são as condições? Perder mais de 75% do seu valor e ser 100% indenizado. Então, eu acho que esse resuminho aqui resume que a gente precisa saber a respeito do salvado sinistro. Tudo bem? Leva para a prova. Bom, agora a gente vai para outro contrato. Também não incide o imposto nesse contrato aqui, ó. Vamos ver? O contrato está previsto lá no artigo 3º, inciso número 8. Ele fala assim, com as operações, de novo, operação, né? É só a saída do bem de arrendamento mercantil. Esse contrato é um contrato que está na lista de serviços. Você pode olhar lá no subitem 15.09 da Lei Complementar 116/2003. Então está lá na lista de serviços. Então, operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Ou seja, nós temos no arrendamento mercantil um contrato onde o arrendador se presta a entregar um bem, que a princípio é dele, para o arrendatário poder utilizá-lo mediante uma remuneração mensal. O contrato de arrendamento ele envolve, por exemplo, algumas outras coisas, como manutenção, como troca do bem se o bem der problema. Então ele tem mais coisa do que somente um contrato de locação. Ele é muito utilizado por empresas que têm máquinas para poder arrendar e outros que desejam fazer o arrendamento porque não tem como comprar uma máquina nova. Tá bom? Arrendamento também é utilizado para outras situações, como, por exemplo, arrendamento de máquinas copiadoras. Então, pessoas, por exemplo, gráficas, que precisam de ter copiadoras sempre funcionando, elas preferem arrendar aquela copiadora, porque se ela quebrar, já vem uma nova, do que ficar com uma, por exemplo, no seu estoque, que a princípio possa dar problema e ela perder a máquina e perder também a produção. Então, arrendamento mercantil é um contrato interessante, muito utilizado, né, pelos contribuintes. Mas no arrendamento mercantil tem a seguinte situação. Ao arrendar, você tem lá, por exemplo, um contrato lá de 5, 10 anos. Então você vai lá pagar um determinado valor e você vai ter a prestação de serviço feita pelo arrendador. Esse arrendamento mercantil está na lista de serviços e não é amparado por incidência do ICMS segundo a lista de serviços. Na realidade, a lista de serviços coloca o arrendamento mercantil como um serviço sem ressalva. Então, todo serviço que estiver na lista de serviços e não tiver nenhuma ressalva é só ISS. Só que a Lei Candir, que é uma outra lei complementar federal, diz que o arrendamento mercantil pode ter incidência do ICMS se ao final do contrato houver o que ele chama aqui, ó, de venda do bem arrendado ao arrendatário. Então, se houver ao final a opção dessa venda do bem arrendado ao arrendatário, nós vamos dizer que é sim possível que estejamos diante de uma circunstância
onde haverá incidência do ICMS. Mas isso gera uma situação chamada de antinomia. Eu tenho uma lei complementar que é 87/96, que fala que incide ICMS na opção de compra. E tem a outra lei complementar, que é a 116/2003, duas leis complementares federais, ou seja, do mesmo hierarquia, né? Mas só que essa lei complementar aqui é mais nova, que fala que incide só ISS. O STJ já decidiu a causa, ele entendeu que quando há duas leis complementares, ou seja, leis da mesma hierarquia, tratando do mesmo assunto, vai prevalecer a mais nova. Então, para o STJ, a matéria é só do ISS. Só que para nós, não tem jeito. Se cair na prova, vale o que está escrito na nossa lei. Então, a lei permite a incidência do imposto na opção de compra. Só nessa opção. Qualquer outra situação dentro do arrendamento mercantil que não seja opção de compra, não incide o imposto. Tudo bem? Então, a gente tem essa exceção. Resumir isso aqui da seguinte forma. Ó. No arrendamento mercantil, incide ISS. Na opção de compra, segundo o STJ, incide o ISS. Segundo a Lei Candir e a lei aqui do Amapá, incide ICMS. Ocorre, então, o que nós chamamos da antinomia. São duas leis complementares dizendo o contrário e relacionadas ao mesmo assunto. Os estados têm, então, a opção de isentar do ICMS a opção de compra. Então, olha só que interessante, isso eu não falei, né? Como dá problema lá no tribunal, lá no STJ, alguns estados vão lá e isentam do ICMS. Como a gente não tem os anexos aqui entrando normalmente nos editais, a gente não vai ficar estudando o anexo de isenção. Mas você pode dar uma olhadinha aí, se lá no Amapá isenta essa opção de compra. Porque pode estar escrito lá que é definido como incidência, mas a isenção é justamente você dispensar o pagamento. Acontece o fato tirador na opção de compra contra o ICMS aqui no estado, mas você pode dispensar o pagamento. Você entendeu? Entendi, Tudão. Outra situação. A saída do bem e o respectivo retorno em decorrência de comodato e também do contrato de locação, desde que esses contratos sejam por escrito. Aqui é uma não incidência interessante, porque são dois contratos onde você tem a mudança da posse sem sair da titularidade. E veja, tem uma condição. Não adianta ser um contrato meramente de boca. Não, eu fiz um contrato com ele aí. Tá, né? Não. Tem que ser um contrato por escrito. Inclusive, o veículo que estiver incomodado, você tem que ter o contrato por escrito caminhando junto com o veículo. Para a gente saber que realmente houve comodato. Que é o empréstimo. O que é o comodato? Vamos ver lá. Primeiro eu vou lembrar a você o que tem a súmula 573 do STF que trata do assunto. Ó. Essa súmula já fala. Não constitui fato gerador do ICMS a saída física de mercadorias. Não constitui fato gerador do ICMS a saída física de mercadorias, utensílios e implementos a título de comodato. Então, grave isso aí para a gente, a princípio, levar para a prova. Tá bom? Muito importante. E aí, o que acontece? Veja, mas para nós, a não incidência não é só sobre o comodato, mas também sobre o contrato de locação. Porque o locação, normalmente, ele é oneroso. O comodato, ele é gratuito. Mas os dois são um empréstimo. Empréstimo gratuito e empréstimo oneroso. Eu estou emprestando, um eu cobro para fazer isso, o outro eu não cobro. Mas o comodato tem a explicação aqui no próprio artigo 3º da lei, no parágrafo 6º, ele já fala do decreto, ele fala assim, ó, comodato é um empréstimo gratuito. Então você está entregando gratuitamente. A coisa não é fungível, ou seja, ela é infungível. Isso é classificação de bens lá no direito civil. Quem falou para você que legislação não tem a ver com direito civil? A gente vai lá no direito civil e vai captar a informação do comodato. E aí, comodato são bens não fungíveis ou infungíveis, são aqueles bens que não podem ser substituídos, né, por outro de igual qualidade, igual teor. Tem isso também na nossa lei, a infungibilidade. Vamos ver mais adiante, olha lá. Então, o comodato é um empréstimo gratuito de coisas que não podem ser trocadas por outras de igual espécie. E o comodato se perfaz, ou seja, realmente acontece com a tradição. Que a tradição, professor, é a mudança da titularidade sobre o bem imóvel. Tradição é você entregar o bem para a pessoa. Então, a partir do momento que você entregar as chaves do carro, as chaves do caminhão para a empresa lá, você está, a princípio, fazendo a tradição, que é justamente o momento da ocorrência desse fato, entre aspas, é o momento do início desse contrato de comodato. Mas o mais importante não é nem isso. O mais importante é a gente saber que no comodato
não incide ICMS aqui no Amapá. Aí ele ainda fala assim, ó, para efeitos do que é o comodato, considera-se não fungibilidade. É porque a coisa emprestada não pode ser substituída por outra no ato da devolução. Ou seja, o não ser fungível é que eu só vou aceitar para devolver aquilo que eu emprestei. Então, você emprestou um veículo automotor, aquele veículo é que vai ser devolvido. Não importa o estado que ele esteja, é aquele veículo que eu quero. É a não fungibilidade. E a tradição? Comodato só se realiza com a entrega nas mãos lá do objeto. Enquanto não ocorrer tal transferência da posse do bem, não há o que se falar de comodato. Então, enquanto não ocorrer a transferência do bem, não há o que se falar em comodato. Tá legal, pessoal? Vocês entenderam, então, o comodato aqui como uma situação de não incidência? Beleza? Bom, agora a gente vai para um outro tópico também dentro da não incidência, que também é muito importante. Existe a situação relacionada ao que nós chamamos de exportação indireta. A gente sabe que a exportação em si já é imune, mas os estados ainda têm a possibilidade, de acordo com a Lei Candir, a Lei Complementar Federal 87/96, de fazer o que nós chamamos de exportações indiretas. O que são essas exportações indiretas, Dudão? São aquelas exportações onde os estados, né, têm a possibilidade de mandar para alguém fazer exportação para ele. Então, eu não tenho afinidade com exportar, mas eu posso contratar uma empresa que só faz isso, que é o que nós chamamos da empresa comercial exportadora. Eu não tenho afinidade com exportar, mas eu posso mandar para o entreposto aduaneiro para que, a princípio, ela saia do país, para o armazém alfandegado. Posso mandar para uma filial, eu não tenho eu não estou próximo do polo de exportação, mas eu crio uma filial mais próxima do polo de exportação. Ou até mesmo uma situação bem especial, eu posso usar um escritório de vendas com o exterior, que é o Trading Company. Então, na verdade, existem alguns intermediários que fazem para nós o que nós chamamos de uma exportação indireta. Onde está isso aqui, professor? Está aqui, ó. Então, vamos ver lá. Artigo 3º, parágrafo 1º. Equipara-se as operações de que trata o inciso 1, ou seja, são equiparados às exportações. Por isso, eu vou chamá-los de exportação indireta. A saída de mercadoria com fim específico de exportação para o exterior, destinada a... Então, equipara essas operações, a saída de mercadorias com fim específico de exportação para o exterior, quando destinada a 1. Empresa comercial exportadora, inclusive as tradings, ou outro estabelecimento da mesma empresa. Armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Vamos entender? Então, se a minha empresa, aqui no estado do Amapá, quer fazer uma exportação indireta, ela pode fazer o quê? Ela manda para uma empresa que foi constituída para fazer isso, só exportar. É a empresa comercial exportadora. Ela já abre no CNPJ junto à Receita Federal para exportação. Então, essa é uma primeira situação. Segunda situação, ela manda para uma Trading Company, que é um escritório que fecha vendas com o exterior. Ou ela manda para outro estabelecimento da mesma empresa. Ela manda para uma filial dela que vai fazer a exportação para ela. Ou ela manda para um entreposto aduaneiro. O que é um entreposto aduaneiro? É um local público que faz guarda de estoques que vão ser enviados para o exterior. Entreposto aduaneiro é um local público que faz guarda de estoques que vão ser enviados para o exterior. Ou ela manda para um armazém alfandegado. O que é o armazém alfandegado? É um local privado que faz guarda de estoques que vão ser enviados para o exterior. Então, mandou para um desses 5, empresa comercial exportadora, Trading Company, outro estabelecimento da mesma empresa, entreposto aduaneiro, armazém alfandegado, já é o suficiente para a gente dizer, opa, está encaminhando para exportação. Tem uma regrinha do bolo. Mais para frente você vai ver. Ela tem 90 ou 180 dias, dependendo do que ela está mandando para o exterior, desde a primeira saída para que seja efetiva a exportação. Ou seja, tem um prazo para fazer isso. Não é toda a vida, não, tem um prazo. Não adianta você mandar para lá e aquilo não sair do país. Só vai não incidir o imposto se você mandar para lá e aquilo sair do país. Tome cuidado também que essa equiparação é quanto às operações. Está vendo aqui? Então, equiparam-se essas operações, ou seja, ampara essa não incidência para as operações. Você mandar para a comercial exportadora, vamos numerar? Olha lá quem está dentro dessa situação. 1, comercial exportadora. 2, Trading Company. 3, filiais, outro estabelecimento da mesma empresa. 4, armazém alfandegado. 5, entreposto aduaneiro. Fechou? Então, cai na prova, galera.
Cai na prova. Professor, como é que caiu em prova recente aí da FCC? Ele pegou lá um fabricante de caixas e pegou lá um exportador de frutas. Então o exportador de fruta compra as caixas do fabricante e depois exporta as frutas dentro da caixa. Aí a pergunta é, a saída das caixas do fabricante de caixas para o exportador de frutas é amparado por não incidência por ser uma exportação indireta, já que está tudo indo para o exterior? Exportador de caixas, vendedor de frutas para o exterior, saída. Perdão. Fabricante de caixas, exportador de frutas, saída. Isso já é uma saída, né? Por exemplo, uma remessa com uma exportação indireta? Não é. Não é o fabricante mandar para o exterior que já é uma exportação indireta, nem ele pegar qualquer atravessador. Não é qualquer atravessador. Tem que ser ele enviar para uma comercial exportadora, uma trading company, uma filial. Se fosse uma filial, tudo bem. O entreposto ou o armazém. Se ele não mandar para o entreposto, aduaneiro, armazém, alfandegário, está dentro da tributação normal. Vai caber ao exportador poder ser creditado o imposto que foi pago nessas caixas. Tudo bem? Tudão. Então isso aqui pode gerar muita questãozinha de prova. Pode. Então tem que guardar essa situação. O que mais é que ele fala? Essa não incidência prevista aí no parágrafo 1º, inciso número 1, que é a não incidência justamente relacionada à empresa comercial exportadora, trading, outro estabelecimento da mesma empresa, fica extinta em relação ao respectivo produto se a lei complementar vier a excluí-lo do benefício. Então, se uma lei complementar vier a excluir do benefício essa não incidência prevista no parágrafo 1º, inciso 1, que é justamente a não incidência para a empresa comercial exportadora, trading company e outro estabelecimento da mesma empresa, então a lei complementar excluindo, essa não incidência fica extinta. Também no parágrafo 5º ele fala assim, no caso ainda disposto nesse artigo, a Secretaria da Fazenda editará normas complementares para instituir um regime especial visando o controle das saídas dos produtos e da sua efetivação da exportação. Então, tudo isso aí acaba sendo importante para ainda esse tema, né, da exportação indireta. Fechou, pessoal? Detalhes para a prova, professor. E agora a gente vai começar com algumas outras remessas que são um pouquinho diferenciadas, mas também que são interessantes para a nossa prova, porque vamos começar com as remessas para depósito. Né? Quando a gente vai lá no artigo 3º, parágrafo 2º, ele vai falar também amparado por não incidência. Já vamos começar com a remessa para depósito. Mandei para um depósito fechado, mandei para armazém geral. Aqui dentro do Estado, é como se eu mandasse para algum lugar só para guardar os bens. Ainda não é para consumir. Por isso o entendimento é que não deve haver incidência. Mas a Lei Candir já prevê a não incidência. Aliás, a Lei Candir nem prevê a não incidência. Na verdade, isso aqui é dado pelas leis estaduais. Então, as leis estaduais é que prevêem a não incidência. Então, aqui no caso, a remessa para depósito, olha lá. A saída de mercadorias ou bens com destino a armazém geral. Professor, o que é o armazém geral? Opa, a gente vai ver mais adiante. Tem até uma definição aqui no artigo. Mas armazém geral é aquele prestador de serviço que guarda bens de qualquer um que o contratar. E o depósito fechado, professor? Depósito fechado é aquele que só guarda, o nome já diz, né? Ele é um depósito fechado. Ele só guarda aquilo, né, que é do seu dono. Ele só guarda aquilo que é do seu dono. Então, guarda essa situação aqui para a gente poder levar para a prova. Então, guardamos essa circunstância aqui para a gente poder levar para a prova. Então, a saída de mercadorias ou bens com destino a armazém geral ou depósito fechado em nome do contribuinte, localizado nesse estado para guarda em nome do remetente. Né? Essa é uma situação. Né? Então, localizado nesse estado para guarda em nome do remetente. E também a saída das mercadorias ou bens dos estabelecimentos referidos no inciso anterior em retorno ao estabelecimento do depositante. Então, a saída de mercadorias ou bens dos estabelecimentos referidos no inciso anterior, retornando para o depositante. Então, é como se você falasse assim, né, Tudão? Eu tenho lá uma empresa A que remete aqui no Amapá para o armazém geral ou para o depósito fechado. Então, essa saída é amparada por não incidência do ICMS. Se retornar, tudo tiver no Amapá, né? Se retornar do depósito fechado do armazém geral para a empresa A, também é amparado por não incidência. Tudo bem? Essa é a situação. Veja que essa não incidência ela tem que ser controlada, ou seja, dentro do Estado. Para fora do Estado não temos isso. É só para dentro do Estado. Tudo bem?
Legal, professor. O que mais? Também não incide na saída de mercadoria ou bens de terceiros de estabelecimento da empresa de transporte na execução desse serviço, né? Ressalvados os casos de incidência no imposto sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Então, veja, eu tenho uma empresa transportadora que, para, a princípio, formar o lote, ou seja, para ela poder ir formando lá o container com todas as mercadorias que tem dentro, ela vai lá passando por outros estabelecimentos para pegar as mercadorias. Aquelas, entre aspas, prestação de serviços parciais que são feitas, né, até formar o lote, até formar o container, elas não são mais tributadas. Na verdade, só é tributada a prestação de serviço desde o início até o fim que for contratado. Então, uma empresa que vai, a princípio, fazer uma que vai, a princípio, vender dentro do Estado, mas que, a princípio, para formar aquele container, tem que usar outras operações dentro do Estado, vai para B, vai para C, vai para D. Então, essas parciais aí, ele não tá falando de incidência. O que está falando de incidência é só o que foi contratado, de A até a X, que está lá, a princípio, para receber. Tudo bem? Então, ele fala aqui, ó, saída de mercadorias ou bens de terceiros. Terceiros é A, B, C, D, do estabelecimento de empresa de transporte, na execução desse serviço de transporte, ressalvados casos de incidência no imposto sobre a prestação de serviço que já foi contratado desde o início do transporte interestadual e intermunicipal, que é o frete. Né? Quer dizer, o frete é tributado. O problema é que essas saídas intermediárias não vão ser tributadas. Saída de mercadorias ou bens do estabelecimento prestador de serviço de competência do município, do ISS, empregados no serviço, ressalvados os casos expressos de incidência no ICMS. Toma cuidado, a não incidência aqui é sobre as operações mistas. Então, se você vai usar a mercadoria para prestar um serviço e esse serviço está na lista, preocupe-se. Tem ressalva? Ah, não tem. Então, isso é não incidência do ICMS. Então, toda a mercadoria que vai ser usada com serviço que está na lista e não tem ressalva, é só ISS. Por isso está no campo de não incidência do ICMS. Porque está na lista e não tem ressalva. Ah, a pessoa está na lista e tem ressalva. Então, cuidado. É o que ele está falando aqui. Se tem ressalva, tem que cobrar o ICMS. Então, a não incidência aqui é justamente porque aquela mercadoria se acompanha de um serviço que está na lista e não tem ressalva. Fechou? Então, aqui estamos diante daquela situação de operação mista. Lembra da operação mista? Porque a gente tem aqui, ó, mercadoria juntamente com o serviço. Saída para incorporação ao ativo fixo de pessoas jurídicas, de máquinas, equipamentos, veículos, instalações, móveis e utensílios, desde que para a integralização de capital social subscrito, em decorrência de transformação, fusão, incorporação ou cisão de empresas localizadas dentro do Estado. Presta atenção, estamos falando agora de transformação, fusão, incorporação, e a princípio você está transferindo bens para aquela empresa. Vai haver uma mudança de titularidade, provavelmente, mas porque é uma reorganização societária, fica claro aqui na nossa legislação que não vai haver a incidência do tributo sobre tal saída, porque ela está sendo utilizada para incorporar o ativo fixo em função dessas transformações, incorporações, cisões em outras empresas. Veja, desde que tudo isso esteja sendo ocasionado dentro do Estado. Prestação de serviço de transporte e comunicação realizada em veículos de propriedade da União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como de suas autarquias e fundações instituídas pelo poder público, desde que esses serviços estejam vinculados às suas finalidades essenciais e não haja qualquer contraprestação ou pagamento de preços de tarifas pelo usuário. Estamos diante do que nós chamamos uma imunidade. Que imunidade é essa, professor? Quando o Estado não vai cobrar sobre o serviço de transporte prestado pela União, sobre o serviço de transporte ou de comunicação prestado pelo município, ele está fazendo o quê? Valer a imunidade recíproca. E não vai cobrar da autarquia e da fundação, né, pública também a imunidade recíproca extensiva, lá prevista no artigo 150, inciso 6, a linha A e parágrafo 2º da Constituição Federal. Então aqui ele só está falando da imunidade, que você já conhece, já estudou lá em Constitucional, e aqui está uma aplicabilidade prática na legislação do Amapá. Quando o prestador do serviço é um dos entes políticos, não vai tributar. Mas ele tem que seguir as normas, ele não pode se comparar a uma empresa privada, ou seja, não pode cobrar preço, não pode cobrar tarifa, para que ele, a princípio, não vise lucro. Senão ele está, a princípio, competindo com o privado, então vai pagar tributo normalmente. Tudo bem?
Beleza. Outra situação, os serviços mencionados no inciso anterior, prestado em veículos de propriedade dos partidos políticos, então entrou outra imunidade. Partido político, inclusive fundações partidárias, entidades sindicais dos trabalhadores, bem como instituições de educação e assistência social, sem finalidade lucrativa, desde que esses serviços sejam vinculados às finalidades essenciais e atendidos os requisitos da lei. Então vamos lembrar, estamos ali lendo ali o artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal. Estamos falando de várias imunidades das pessoas jurídicas ali citadas de direito privado. Então, usou aquele determinado veículo para o serviço relacionado às suas atividades fins, sem visar lucro, não tem o que falar a princípio de incidência do ICMS por expressa imunidade constitucional. Então, aqui também. Então, essa tela aqui só tem imunidade, fechou? Só imunidade. Tanto esse item quanto o item 7. 8. Olha que interessante. Até botei aqui o texto da lista de serviços para você relembrar. Saída de impresso personalizado produzido por encomenda direta do consumidor final. O que é esse impresso personalizado, professor Tudão? Opa, esse impresso personalizado está lá no subitem 13.05, é o que nós chamamos de composição gráfica. Então, quando você é usuário final e vai e manda para uma gráfica, por exemplo, eu gosto muito dessa agenda aqui, ó. Eu quero ter essa agenda com o meu nome, então eu vou mandar para a gráfica vai lá e colocar o meu nome na agenda. Beleza. Você vai ter uma agenda com o seu nome e é uma coisa só para você. Então você é o tomador do serviço, o usuário final do serviço. Então essa composição gráfica é só ISS e isso a gente vê pela lista de serviços. Olha lá. A lista de serviços fala o seguinte, ó. Subitem 13.05. Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitografia, exceto, aí vem assim, ó, exceto se destinados à posterior operação de comercialização e industrialização, ainda que incorporado de qualquer forma a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução. Esses ficarão sujeitos todos ao ICMS. Então é o seguinte, composição gráfica é você mandar fazer e você ser o usuário final. Quando você manda fazer e a princípio você não é usuário final, entrou na cadeia de comércio, entrou na cadeia de industrialização. Então, por exemplo, você mandar fazer numa indústria de caixas uma embalagem com o seu nome para botar no seu produto para você depois revender, entrou na cadeia de comercialização. Para nós isso aí é matéria do ICMS. Então a não incidência na composição gráfica é só quando quem pediu é o usuário final do serviço. Tudo bem? Entendi, professor. Agora sim eu entendi essa situação. O que mais? Saída de produtos agora industrializados de origem nacional para embarcações ou aeronaves de bandeira estrangeiras que estão aportadas no país quando destinados a consumo da tripulação ou passageiros ou ao uso ou consumo da própria embarcação ou aeronave, observadas as seguintes condições. Letra A. Que a operação seja efetuada ao amparo da guia de exportação na forma das normas estabelecidas pelo órgão federal que disciplina as operações com comércio exterior, devendo constar na nota fiscal como natureza da operação a indicação fornecimento para uso ou consumo de embarcação ou aeronave de bandeira estrangeira, conforme for o caso. Que o adquirente tenha sede de seus negócios no exterior. Que haja comprovação do embarque pela autoridade competente. O que acontece aqui? Quando uma embarcação estrangeira está em território nacional, ela é como se fosse o país estrangeiro dentro do nosso território. Então está aportada no país, está no nosso porto, mas é o país estrangeiro. Então um barco com bandeira panamenha aqui no nosso porto, tá? Uma aeronave com bandeira americana aqui no nosso aeroporto, é como se fosse o estado estrangeiro aqui do nosso lado. Quando eu vendo para ela, equipara-se a uma exportação. Porque se ela, a princípio, é país estrangeiro, mas ela tem que parar nos locais e ela tem que se abastecer. Então você vende para ela água, você vende alimentação, você vende fruta, você vende comida. Então tudo isso é equiparado à exportação porque você está vendendo para como se fosse o exterior dentro do território nacional. É bem interessante isso, né? Mas aí tem várias regrinhas, ó. Tem várias, como a gente pode dizer aqui, ó.
Tem várias condições para que isso aconteça. A operação tem que ter uma GE, uma guia de exportação, na forma estabelecida pelo órgão federal, que disciplina as operações com o comércio exterior, devendo constar na nota fiscal como natureza da operação a indicação: fornecimento para consumo ou uso, embarcação aeronave de bandeira estrangeira. O próprio adquirente ele não pode ser brasileiro, ele tem sede dos seus negócios. Aliás, não pode ser com sede no Brasil, tem que ter sede nos negócios no exterior. Então haja comprovação do embarque. Então tem que ter comprovação de que foi embarcado. Tem mais, olha só. Que o pagamento seja efetuado em moeda estrangeira que seja conversível no real, através de uma da seguinte forma: ou ele é direto mediante fechamento de câmbio com o banco que foi autorizado, ou ele é indireto mediante um débito em conta de custeio mantida pelo agente ou representante do armador, que é aquele que prepara o navio. O armador é aquele que prepara o navio para a saída. Adquirente do produto. É o armador que faz as compras para o navio, né, poder, a princípio, sair. Então, na verdade, ele está falando aqui, ó, todas as circunstâncias para que essa, entre aspas, essa situação seja amparada aí por essa não incidência. Né? Quer dizer, é muito interessante, quer dizer, como se você estivesse fazendo uma venda equiparada a uma exportação. 10. Execução de serviço de transporte quando efetuado internamente pelo próprio contribuinte em seu estabelecimento. Aqui a gente fala, quando ele é efetuado internamente pelo próprio contribuinte dentro do seu estabelecimento, né, aí já é um pouquinho diferente do transporte carga própria, mas também é um transporte carga própria. Se você pegar o seu caminhão e sair com ele do seu estabelecimento para fazer um transporte, isso já é transporte carga própria. Agora, você pega o seu trator, o seu caminhão, e para levar daqui até o outro lado da sua fazenda, ainda está interno ao seu estabelecimento. Também é um transporte onde você mesmo é o dono. Né? Execução de serviço de transporte efetuado pelo próprio contribuinte dentro do seu estabelecimento. Então, você ainda é o dono daquele serviço, então você não está contratando um terceiro para fazer o serviço. Também estamos amparados aí pela situação da não incidência. Tá bom? Saída de material de uso, consumo e de bens do ativo permanente. Isso aqui a gente vai ver mais adiante. Né? Mas por hora eu posso falar para você. Material de uso ou consumo são materiais que não compõem o produto acabado, mas são usados e consumidos dentro da empresa. O ativo permanente é aquele que, a princípio, é normalmente um bem de produção que vai fazer, é uma máquina que você utiliza para fazer outros produtos, que são os bens de consumo, que são os bens produzidos pela indústria. Então, o ativo permanente pode ser um caminhão dentro de uma empresa transportadora, pode ser uma máquina dentro de uma indústria, tudo bem? Então, ele fala o seguinte: saída de material de uso ou consumo e bens do ativo permanente de um estabelecimento para outro do mesmo titular. Inclusive, a execução do serviço de transporte, desde que efetuado pelo próprio contribuinte. Então, aqui, essa execução de serviço de transporte efetuado pelo próprio contribuinte, aí sim, transporte carga própria. Mas quando ele fala saída de material de uso, consumo e bens do ativo permanente entre estabelecimento do mesmo titular, hoje, de acordo com o posicionamento do Supremo, não precisa ser só material de uso, consumo ou ativo permanente. Qualquer saída entre estabelecimento da mesma titularidade, para o Supremo, ADC 49, nós já vimos isso na primeira aula, para o Supremo é parada por não incidência. Tudo bem? O Estado do Amapá, além dos outros estados, vão ter que adequar suas legislações para isso também. Mais um dispositivo que vai ter que ter adequação. Tudo bem? Entendi, professor. Então o negócio é muito mais embaixo do que eu pensava. Não é só falar que não incide ou incide. É você saber se realmente aquela situação ampara todas as situações que a legislação possa prever. Tá certo? Transmissão da propriedade da mercadoria a um herdeiro ou legatário em razão da sucessão por processo de inventário ou rolamento. Olha que interessante. Então eu tinha lá um monte de mercadoria dentro da empresa. Aí a empresa, o dono da empresa morreu e deixou toda a empresa em testamento para um legatário. O legatário é aquele que recebe o testamento. Então o legatário está recebendo a empresa com um monte de bens ali, né? Inclusive mercadorias, que a princípio estão no estoque. Incide o ICMS? A ideia seria incidir o ICMS, porque há uma mudança da titularidade. Não é um ato de vontade do cara morrer, né, professor? Mas poderíamos dizer que não é uma operação. Mas aí o Estado já resolveu o problema. Não vai incidir o imposto, né? Se for em razão de sucessão por processo de inventário e rolamento. Não vai incidir o ICMS, vai incidir um outro imposto estadual. Qual que é o imposto estadual sobre situações causa-morte? Transmissão de titularidade causa-morte. É o ITCMD ou ITCD. Então, vai incidir outro imposto estadual, mas não vai incidir o ICMS. Fechou?
Interessante a situação, hein, professor? Muito interessante. Bom, agora as duas definiçõezinhas que faltaram aqui para a gente poder ver. Aí ele fala assim, ó, definições. Para efeitos deste regulamento, considera-se definições. O que é um depósito fechado, Tudão? Depósito fechado é o estabelecimento pertencente ao contribuinte devidamente registrado, situado no Estado e destinado à recepção e à movimentação de mercadorias próprias, com simples função de guarda, podendo o contribuinte manter quantos depósitos fechados necessitar. Então é o próprio contribuinte que é dono da mercadoria, que registra aquele estabelecimento dentro do Estado do Amapá, só para guardar os seus bens. E ele pode ter vários depósitos. E o que é o armazém geral, Tudão? Armazém geral já é um estabelecimento comercial, aí também tem registro para isso, que guarda e conserva mercadorias. Né? Então ele é um guardador de mercadorias, é um prestador de serviço. Né? E a emissão de títulos especiais que representem essas mercadorias, que são os famosos conhecimento de depósito, e o warrant. Então, o armazém geral é aquele que emite conhecimento de depósito. Quem deposita nele recebe um documento chamado conhecimento de depósito. Né? A garantia desse conhecimento de depósito chama-se warrant. Então, na verdade, a gente tem aqui o armazém geral como grande prestador de serviço que guarda bens de terceiros e o depósito fechado como aquele que guarda bens só de quem é dono do próprio depósito. Fechou, pessoal? Beleza? Entendemos então aí o conteúdo da nossa aula interessante, a aula falando da não incidência, já levando informações para a prova para a gente detonar. Vamos fazer questão? Ah, professor, questão é bom, hein? Vamos fazer questão porque a gente tem que partir para cima? Então vamos lá. Questão aqui, ó. É a hipótese de não incidência do ICMS prevista expressamente na lei estadual de que trata do ICMS no estado do Amapá? A. Operação interna ou interestadual de qualquer natureza decorrente da transferência da propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie, havendo continuidade ou não da atividade do novo titular. Cuidado que essa não incidência seria só na operação interna, a interestadual já não estaria na não incidência. Por isso a letra A está fora. Né? Essa prova caiu na prova da Cefaz Bahia, mais recente, né? Fundação Carlos Chagas 2019. Circulação física agora da mercadoria em virtude de mudança de endereço do estabelecimento na mesma cidade ou entre cidades diferentes, localizadas no território nacional. O problema é que quando ele botou localizado no território nacional, olha a FCC fazendo pegadinha, não é dentro do território do Amapá, porque essa não incidência nas transferências entre estabelecimentos, ou até na venda do estabelecimento, cisão, fusão, incorporação, como a gente falou, é quando é interno. Quando é interestadual, ferrou, porque a gente não tem como saber se realmente isso vai acontecer. Então, outros lugares, esse território nacional aqui ferrou o negócio. Entrada de mercadoria ou bem importado do exterior. Né? Por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte habitual do imposto. É interessante que as importações, elas por não contribuintes, também são tributadas pelo ICMS. Então, está no campo de incidência e não de não incidência. Qualquer pessoa para qualquer finalidade. Se importar, é contribuinte. Guarda essa musiquinha na tua cabeça, tem que entrar na tua memória esse negócio. Qualquer pessoa física ou jurídica, para qualquer que seja a finalidade, uso, consumo, ativo ou revenda, importou é contribuinte do ICMS. Isso é uma regra geral, de acordo com a emenda constitucional 33/2001, que alterou o texto da Constituição. Tudo bem? Então aqui já tem outra informação, a letra C também não é o gabarito. Letra D de dado. Operação interestadual relativa à energia elétrica, petróleo e a lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo, quando destinados a consumo ou industrialização no estabelecimento do destinatário. Então, operação interestadual relativa à energia elétrica, petróleo e a lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo, quando destinados a consumo ou industrialização no estabelecimento do destinatário. Então, veja só, se é destinado a consumo ou a industrialização, né, essa operação interestadual de energia elétrica, petróleo e lubrificantes, né, quando destinados a consumo ou industrialização, né, no estabelecimento do destinatário, então essa operação interestadual, né, o problema aqui está essa expressão aqui, ó, consumo. Se for para consumo, incide. Se for para industrialização, não incide. Se fosse para comercialização, industrialização, aí não incidiria totalmente. Mas esse consumo aí ferrou a questão.
E a letra E é o gabarito, ó, saída de impresso personalizado produzido por encomenda direta a consumidor final. Nós vimos que é uma hipótese de não incidência aqui no Amapá. Tá bom? Veja, cai na prova, queridos. Eles gostam de inventar moda, é assim que eles fazem. Cai em outra prova, professor? Claro, você faz do Rio de Janeiro, olha lá. Auditor da Receita do Estado, ó. As situações a seguir ocorreram na empresa indústria Serei Fiscal. Eu gosto dessa indústria, pessoal. Eu sinto que essa indústria tem tudo a ver comigo. Serei Fiscal de Macapá, no Amapá. Assinale a alternativa que contém hipótese de não incidência do ICMS. Produção e venda de um sino de bronze para uma igreja. Caramba, eu estou querendo uma hipótese de não incidência, mas só o fato de você estar vendendo, né, um sino para a igreja, não importa que seja venda para a igreja. Na verdade, não é a igreja que está vendendo nada, então ela estaria amparada por imunidade se ela tivesse, a princípio, prestando um serviço quanto ao ICMS, mas ela está comprando uma coisa tributada pelo ICMS, que é o sino de bronze. Venda de matéria-prima excedente em sua produção. Incide imposto. Então, aonde incidir, a letra A está fora. Letra B, saída de produtos de sua fabricação a título de doação destinado a vítimas de enchente na região serrana do estado. Passa ano, entra ano e sai ano, o camarada quer mexer com o seu coraçãozinho e falar, saída em doação. É faturador do nosso ICMS? É. Por quê? Porque todos os fatos, né, que tem lá todos os itens de que seja caracterizado como uma operação é faturador do imposto. Então você tem lá uma saída para consumo, mudando a titularidade, vinculada a um negócio jurídico, operação do ICMS, incidência do imposto. Então essa doação, mesmo que seja para flagelar da enchente, tem que emitir nota e cobrar o tributo. Então aqui é incidência. Transferência de mercadorias do seu estoque para a sua filial em Minas Gerais. Veja, a transferência em Minas Gerais seria amparada por não incidência de acordo com o Supremo, né? Seria amparada por incidência de acordo com, né, a nossa legislação estadual aqui do Amapá. Mas, de qualquer forma, a letra B já está fora por causa da primeira parte. Aquisição e licitação promovida pela Receita Federal, em Belo Horizonte, de um torno industrial que for apreendido em descaminho. Poxa, você adquirir licitação? Beleza. Só que a licitação vai se dar lá em BH, Minas Gerais. E não é, a princípio, devido para aqui para o Amapá. É devido lá para Minas Gerais. Para cá não é, né? Contratação de serviço de transporte iniciado em Belo Horizonte, prestado por uma transportadora mineira para trazer o torno para o seu estabelecimento. O serviço de transporte foi iniciado em Belo Horizonte? Então, a local onde está o início é para onde é devido. Então, os dois tributos aqui incidem, mas são lá para Minas Gerais. Não é o gabarito aqui da questão. Transporte de mercadorias de seu estoque com habitualidade em veículo próprio, desde Macapá até a sua filial em Belo Horizonte. Olha só que interessante. Transporte em veículo próprio não incide o imposto. Por quê? Porque eu não estou contratando um terceiro. Não importa que está saindo de Macapá lá para Minas Gerais. Ou seja, realmente é interestadual. Amapá, Minas Gerais, não importa. O problema é que é veículo próprio. Eu não estou contratando um terceiro. Para nós é campo de não incidência do ICMS. Tá? Em seu trajeto interestadual. Saída para incorporação ativa da indústria de máquinas para integração de capital social subscrito em decorrência de transformação de empresas localizadas dentro do Estado. Opa! Também essa saída para integração de capital também não incide o tributo. Gabarito da questão. A alternativa, letra D de dados. Venda de rolamento de sua fabricação para a indústria em Santana, no Amapá, que colocou em máquinas que produziu e comprovadamente as exportou. Veja, olha que interessante aquilo que eu falei para você que cai na prova, exportação indireta. Está vendendo rolamento para uma outra indústria em Santana, no Amapá, que exporta, né? Ele coloca na máquina que depois exporta. Pois é exportação indireta? Se for exportação indireta, não incide imposto. Não é, porque seria a venda para uma comercial exportadora, uma trading company, outro estabelecimento da mesma empresa, entreposto aduaneiro e armazém alfandegado. Se não é um dos 5, não é exportação indireta. Então, toma cuidado. Então, aqui incide imposto. Venda de sucata de metal originada por perdas de produção para a siderúrgica do mesmo estado. Normalmente incide o imposto. Então, na verdade, gabarito da questão. Veja que eu estou elevando o nível das questões, vendo como que a FCC cobra em concurso e já vendo o tamanho do problema, porque eles gostam dessa parte da matéria. Eles amam essa parte da matéria. E o que eles gostam, nós adoramos. Professor, eu adoro quando você começa a fazer questão, porque aí eu já vou lembrando o que vai cair na prova, o jeitão que eles cobram da banca, isso é muito importante.
e a gente tem toda essa intenção aqui para ajudar vocês, tá bom? Agora, claro, tem mais uma questãozinha aí, Tudão? Claro, tem mais uma questãozinha aqui para você, olha só. Essa caiu nessa provona, muito boa para você olhar, inclusive, da Cefaz Santa Catarina. E o que tem aqui nessa prova? Né? Ele fala o seguinte, ó. Comerciante no Amapá deseja desenvolver novos negócios. Comerciante no Amapá deseja desenvolver novos, né, negócios. Sobre a incidência de ICMS, conforme estabelece a lei, o comerciante deve saber que não incide o imposto, né? Sobre a incidência do ICMS, conforme estabelece a lei, o comerciante deve saber que não incide o imposto. Letra A. Em operações de compra de veículos novos que, após serem recebidos no estabelecimento, serão destinados à venda por alienação fiduciária. Olha só que interessante. Então ele está falando que não incide o imposto em que situação desse comerciante? Ele compra veículos novos que, após serem recebidos no estabelecimento, são destinados à venda por alienação fiduciária. Alienação fiduciária não incide imposto. Então ele quer confundir o aluno. Mas não incide entre o comprador e o banco. Não tem nada a ver com quem vai vender. Ele está comprando um veículo e vai vender para quem, a princípio, não tem dinheiro e precisa contratar um banco. Essa venda é tributada. Lembra? O vendedor é tributado. O comprador e o banco têm uma relação de não incidência. Opa, alienação fiduciária é interessante, né? Então vou botar aqui, ó, incide. Então esse item 1 aqui, ó, veja que a banca é esperta, hein? Eita, banca espertinho, professor. São bem espertos nesse tipo de questão. Operações realizadas por cooperativas com produtos naturais e orgânicos. Aí você vai pensar, opa, não incide sobre a cooperativa. Não tem nenhuma não incidência sobre cooperativa aqui no estado do Amapá. Então se a cooperativa começar a vender produtos naturais e orgânicos, a cooperativa de produtor rural, incidência do imposto. Coloque aí, incide. Prestação de serviço de transporte de pessoas em veículo fluvial entre cidades do Amapá. Prestação de serviço de transporte de pessoas em veículo fluvial entre cidades do Amapá. Ou seja, eu estou, né, transportando pessoas entre cidades intermunicipal. Incidência do imposto. Fechou? Agora essa foi a situação da prova. Operações de compra e venda do estabelecimento industrial comercial. Aqui essa questão foi bem questionada, né? Porque a leitura da questão... Eu mudei a questão para ficar mais fácil para você. Você mudou a questão, Tudão. Você faz isso para a gente? Eu mudei a questão para ficar mais fácil para você. Porque a questão original da FCC Santa Catarina, na prova de Santa Catarina, foi assim. Veja lá. Foi operações de compra e venda de estabelecimento industrial comercial. Ou seja, ele botou um D ali, e ali o D poderia parecer que é a mercadoria saindo do estabelecimento industrial comercial. E não era. Ele estava querendo dizer que era o próprio estabelecimento sendo vendido. Sabe aquela venda porteira fechada? Venda tudão. Então, a venda tudão de estabelecimentos, essa transferência de estabelecimentos aqui no nosso estado é amparada por não incidência do ICMS. Só que não ficou claro na hora da prova. Muita gente reclamou, muita gente caiu pela manobra, mas não tinha outro gabarito não. Gabarito é a letra D. Eu mudei para adequar, ficar melhor aí para você entender. Então a letra D de dado. Letra E, operação interna ou interestadual com energia elétrica destinada ao consumo residencial ou abastecimento de veículo elétrico. Cuidado com essas situações, né? Porque quando ele fala operação interna ou interestadual, a gente tem situações que podem estar amparadas, né, por incidência e outras situações que podem estar amparadas por não incidência. Quer dizer, não ficou aqui muito boa essa alternativa, né, professor? Né? Por exemplo, se você vende de forma interestadual para abastecimento de veículo elétrico, dá para você encaixar isso aqui? Não tem, né? Estranho, né? Bom, a letra E acabou ficando estranha. Ela poderia até ser questionada, como muitos alunos também questionaram ela. Mas ela é estranha. A letra D, do jeito que eu deixei, ficou melhor. Tá bom? Então o gabarito oficial da prova é sem o O que eu botei, ali sim é a letra E e a princípio é a letra D de dado. Tá bom, pessoal? Com isso nós encerramos essa aula e eu espero que você tenha aproveitado bastante. Fiquem com Deus, bons estudos, detona, pessoal, e até a próxima.